Você acha que a nossa seleção tem chances de conquistar essa Copa? No final dessa história você vai saber, mas antes disso, coloque sua opinião nos comentários. Bem-vindos a uma viagem pela história da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Ao longo dos anos, essas competições têm sido marcadas por momentos inesquecíveis de talento, paixão e superação. No entanto, também é importante abordarmos os desafios enfrentados pelas jogadoras e pela própria competição. Nesse vídeo, destacamos os 20 maiores problemas que ocorreram durante a história desse torneio emocionante. Então assista até o fim, pois as últimas 5 são bem difíceis de engolir. Desde o início, a disparidade de investimentos entre as Copas do Mundo feminina e masculina tem sido um problema recorrente. Enquanto os estádios masculinos contam com infraestruturas modernas e bem equipadas, os estádios femininos frequentemente apresentam condições precárias e instalações limitadas. Essa diferença de tratamento impacta diretamente a experiência das jogadoras e o alcance do público, reforçando a necessidade de maior igualdade de recursos para ambas as competições. A questão dos salários também é um ponto sensível. Enquanto os jogadores masculinos recebem salários exorbitantes, as jogadoras muitas vezes lutam por remunerações justas e equivalentes a um nível de talento e esforço despendidos. Essa disparidade salarial gera desmotivação e desvalorização das jogadoras, sendo uma questão urgente a ser endereçada pela comunidade esportiva e por entidades reguladoras. A falta de cobertura midiática adequada tem sido um desafio para o futebol feminino. Enquanto os jogos masculinos recebem ampla visibilidade, os jogos da Copa do Mundo Feminina muitas vezes são relegados a horários de menor audiência e transmissões escassas. Infelizmente, o preconceito e o sexismo ainda permeiam o futebol feminino. Jogadoras frequentemente enfrentam comentários desrespeitosos e atitudes discriminatórias, tanto dentro quanto fora dos campos. Esse cenário hostil requer uma atitude enérgica por parte das instituições esportivas e da sociedade em geral. A falta de patrocínios relevantes é outro desafio enfrentado pelas jogadoras. Muitas atletas talentosas têm dificuldade em conseguir apoio financeiro suficiente para se dedicarem integralmente ao esporte. Sem um suporte sólido, essas jogadoras enfrentam obstáculos na preparação e treinamento, afetando o desempenho individual e o coletivo das seleções. A falta de incentivo nas categorias de base é um entrave para o crescimento do futebol feminino. Em muitos países, as meninas encontram dificuldades em acessar programas de desenvolvimento estruturados e bem planejados, prejudicando a formação de novos talentos e o fortalecimento das seleções nacionais. A discriminação de gênero no futebol é uma realidade enfrentada por muitas jogadoras, desde tratamento diferenciado até comentários misóginos e atitudes preconceituosas. As mulheres no futebol frequentemente têm que lidar com adversidades que vão além da competição em si. O combate a essa discriminação é fundamental para promover um ambiente esportivo igualitário e inclusivo. As condições de trabalho precárias para as jogadoras são uma preocupação. Muitas vezes, atletas enfrentam instalações inadequadas para treinamentos e jogos, além de pouca assistência médica e apoio técnico. Essas condições desfavoráveis podem comprometer a performance e a saúde das jogadoras, gerando desigualdades no desenvolvimento do futebol feminino. As lesões e o tempo de recuperação são problemas constantes no futebol feminino. A falta de recursos médicos e de suporte adequado durante o tratamento de lesões impacta diretamente a disponibilidade e o desempenho das atletas em importantes momentos da competição. A preparação insuficiente das seleções é uma realidade em alguns países. A falta de amistosos, a restrição de treinamentos e a pouca exposição a diferentes estilos de jogo podem afetar a performance das equipes, tornando-as menos competitivas frente às seleções mais bem preparadas. A dificuldade de acesso ao esporte é um obstáculo para muitas meninas interessadas no futebol. Em alguns países, fatores culturais e sociais ainda
impedem que essas meninas possam praticar o esporte livremente, limitando o potencial de talentos e a diversidade de perfis no futebol feminino. A pressão psicológica é uma realidade enfrentada pelas jogadoras durante a competição. A expectativa de representar suas seleções e enfrentar desafios de alto nível pode gerar tensão e estresse emocional, afetando o desempenho individual e coletivo das atletas. A falta de oportunidades para mulheres atuarem como treinadoras é um desafio que precisa ser superado. A representatividade feminina nas comissões técnicas é fundamental para o desenvolvimento do futebol feminino, oferecendo oportunidades de liderança e mentorias para as jogadoras mais jovens. A falta de investimentos em pesquisas e desenvolvimento específicos para o futebol feminino é uma questão que precisa de atenção. Estudos e inovações são essenciais para o avanço do esporte, oferecendo novas perspectivas e estratégias para o desenvolvimento das seleções. A desigualdade de premiações é uma questão controversa. Embora as jogadoras se dediquem com a mesma paixão e esforço, as premiações em competições femininas muitas vezes são inferiores em relação às masculinas. A busca por maior equidade de premiações é fundamental para reconhecer e valorizar o desempenho das atletas. A falta de reconhecimento e valorização das jogadoras é um problema sistêmico e profundamente enraizado no futebol feminino. Apesar das incríveis habilidades e talentos das atletas, muitas delas são relegadas a uma posição secundária em comparação aos jogadores masculinos. Essa desvalorização impacta diretamente a autoestima das jogadoras e sua motivação para continuar no esporte. Esse cenário cria um ciclo prejudicial em que a falta de investimento e visibilidade restringe o crescimento do futebol feminino, perpetuando a desvalorização das jogadoras. Para superar esse problema, é necessário um esforço conjunto da comunidade esportiva, patrocinadores, mídia e público em geral. A mudança começa com uma valorização real das habilidades e conquistas das jogadoras, tanto dentro quanto fora de campo. A promoção de narrativas positivas, o apoio financeiro adequado e a ampliação da visibilidade midiática são passos cruciais para desafiar o status quo e construir uma cultura esportiva mais inclusiva e justa. A ausência de programas de desenvolvimento sustentável é uma lacuna que ameaça o futuro do futebol feminino. A formação de novos talentos é a base para o crescimento saudável do esporte. No entanto, muitos países ainda carecem de programas estruturados e bem planejados para fomentar o desenvolvimento das jovens atletas. A falta de infraestrutura, investimentos e recursos nas categorias de base resulta em uma escassez de talentos emergentes. Federações e clubes devem adotar uma visão de longo alcance, implementando programas de desenvolvimento bem estruturados, com treinamentos de qualidade e oportunidades para todas as jovens interessadas no futebol. Somente dessa forma, poderemos garantir uma base sólida para o crescimento contínuo do futebol feminino. A perpetuação de estereótipos de gênero é um problema profundo e multifacetado no futebol feminino. A sociedade, por vezes, projeta expectativas limitantes sobre as mulheres no esporte, diminuindo suas capacidades e desvalorizando suas conquistas. Muitas jogadoras são confrontadas com desafios adicionais, como provar constantemente sua habilidade e competência em um ambiente dominado por homens, minando o potencial de crescimento e o alcance do futebol feminino. Para combater essa problemática, é essencial promover uma transformação cultural que desafie esses estereótipos e expectativas sociais. A promoção de campanhas de conscientização à educação sobre igualdade de gênero e a ampliação de representatividade feminina em posições de liderança no esporte são estratégias-chave para desconstruir essas visões preconceituosas. À medida que os estereótipos são questionados e substituídos por narrativas inclusivas e respeitosas, o futebol feminino poderá florescer em um ambiente mais igualitário e encorajador. A falta de apoio consistente das federações e clubes é uma barreira significativa para o desenvolvimento do futebol feminino.
Embora algumas entidades esportivas demonstrem compromisso, é comum observar uma disparidade alarmante entre os investimentos destinados ao futebol masculino e ao feminino. Essa falta de suporte financeiro compromete a estrutura das equipes femininas, afetando aspectos fundamentais como salários, infraestrutura, transporte, viagens e acesso a recursos técnicos e médicos. A ausência de programas de desenvolvimento bem estruturados impede que as jogadoras alcancem todo o seu potencial, resultando em desigualdade no nível competitivo e na qualidade do jogo. Para promover um cenário mais equitativo, é imprescindível que as federações e clubes adotem uma abordagem mais igualitária em relação ao futebol feminino. Isso envolve não apenas aumentar os investimentos, mas também a criação de políticas e regulamentos que garantam um tratamento justo e oportunidades iguais para as jogadoras. A colaboração entre entidades esportivas, patrocinadores e instituições governamentais é vital para transformar essa realidade e consolidar o futebol feminino como um pilar sólido do esporte mundial. A resiliência e a determinação das jogadoras têm impulsionado o futebol feminino a alcançar feitos notáveis. Elas têm superado obstáculos, desafiado normas sociais e conquistado vitórias expressivas em competições de alto nível. A cada partida memorável e a cada conquista, as jogadoras transmitem uma mensagem clara de que o futebol feminino merece reconhecimento. No entanto, essas vitórias são apenas o começo de uma jornada maior. Devemos ampliar a voz das jogadoras, apoiar seus esforços e lutar por uma igualdade genuína no futebol. Com o apoio e a solidariedade de todos, o futebol feminino seguirá avançando, deixando um legado de inclusão, diversidade e excelência para as futuras gerações. Se você se sentiu tocado por esse conteúdo e quer fazer parte dessa transformação para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos continuar explorando juntos temas relevantes e inspiradores. E agora, qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários, pois queremos ouvir a sua voz aqui no canal Abuda Ansioso. Nos vemos nos próximos vídeos, onde continuaremos desvendando o mundo com coragem, honestidade e respeito. Obrigado mais uma vez e até lá!